Exeuê-Bababá, Cabiecelejibu, Epadomila, Orixá-Epa, as águas de Oxalá. As águas de Oxalá se inicia quando Oxalá resolve ir visitar seu filho Xangô, muita saudade, e faz a consulta a Ifá, que lhe diz que ele precisa fazer alguns sacrifícios e que também vai ter muitos empecilhos no caminho. E ele, teimoso, não faz os sacrifícios, passa pelos percalços do caminho e ao fim encontra o cavalo que deu ao seu filho de presente e, tentando levar de volta para casa, é confundido pelos soldados de Xangô como se fosse ladrão, levado e preso. Ficou 7 anos. Nesse período o reino de Xangô ficou ruim demais. Xangô resolveu consultar Ifá e descobriu que tinha um inocente preso. Quando ele manda resgatar o preso, Emanjá reconhece Oxalá. Sujo e eu quebrado, Xangô vai e pede perdão a Oxalá. Nessa cerimônia, ele pede que todos tragam águas para lavar o rei, o seu pai Oxalá. Com isso se inicia a grande cerimônia das águas de Oxalá, que é uma tradição, em todos os axés de tradição, se começa os oduns da casa com as águas de Oxalá, que é a purificação da casa, purificação do axé, onde é renovada as águas no axé. Todos vêm para casa de branco, fazem uma procissão. Oxalá sai do quarto e vai para a cabana que é feita fora, e todos vão lavar ele, jogar água em procissão nele, simbolizando isso 7 dias, simbolizando os 7 anos de prisão. Nessa circunstância tem a festa do Ebu, a festa do Pilão, e encerra com a procissão de Oxalá, que representa a volta de Oxalá para a sua casa, onde é feito isso, e Oxalá volta para o quarto de santo. Então, as águas de Oxalá é uma cerimônia importante dentro do nosso candomblé, da nossa tradição, e por isso nós todos temos que reverenciá-la. Uni, o rei de Leifé, é conhecido como Arolê Odudua, o herdeiro de Odudua. No mais citado mito da criação iorubá em Leifé, Olodumare, o ser supremo, decidiu criar o mundo e enviou o orixá Obatalá, também chamado Orixalá, com uma galinha de Angola, uma pequena quantidade de terra em uma concha e uma corrente, ao longo da qual ele deveria descer à terra para realizar o ritual de criação. Durante a sua viagem, o Batalá encontrou outras divindades que estavam bebendo vinho de palma e se juntou a elas e, bêbado, adormeceu. Odudua, considerado tanto uma divindade quanto o herói cultural iorubá por excelência, pegou então os materiais que o Batalá levava para criar o mundo e desceu à terra com a ajuda da corrente. Odudua espalhou a terra, que estava na concha, sobre a água primordial, e colocou a galinha de Angola sobre ela. A ave espalhou a terra ao redor e criou a terra seca sobre a água. O lugar onde Odudua realizou essa tarefa foi chamado Ilé Ifé, o lugar onde a terra se espalha. O afim, ou seja, o Palácio Real da cidade de Ilé Ifé, se chama assim, Ilé Odua, a casa de Odudua. E segundo as tradições orais locais, Ilé Ifé é então o lugar sagrado da chegada de Odudua. E nessa cidade ele se tornou o primeiro rei iorubá, gerando as futuras linhagens de reis iorubás através de 7 ou 16 filhos ou netos, de acordo com os vários mitos de origem que legitimam os reinos iorubás. A origem de qualquer monarquia iorubá seria, portanto, Ilé Ifé,
sugerindo a importância dessa cidade como o primeiro centro do poder político. A primacia de lei e fé se justificaria, então, não apenas por esses mitos de criação e por seu papel na difusão da civilização iorubá, mas também por seu papel como origem das cidades coroadas, que são chamadas Ilu Alade. Os mitos iorubás falam de fato da dispersão dos filhos de Odudua, que foram nas 4 direções cardeais para fundar novos reinos. Cada um deles recebeu de fé uma coroa de pérolas, chamada Adelá, a grande coroa, um símbolo sagrado de autoridade real. Mas cada versão dos mitos que conta a história dos reinos iorubás é sempre contestada por outras versões, o que legitima, evidentemente, interesses políticos divergentes. Se vocês forem ao Oiô, por exemplo, os mitos de fundação serão substancialmente diferentes e o papel central do Uni será relativizado e às vezes até contestado. No entanto, apesar desses relatos controversos, o Uni ainda é considerado pela maioria dos iorubás como o descendente e o sucessor de Odudua, como seu título, Arolé Odudua, herdeiro de Odudua, deixa claro. Para o povo de fé, ele é um deus rei, o Olofin Al-Jalayé, o governante divino do mundo e o líder espiritual do povo iorubá. E sua ligação com Odudua tem também uma importância política, por exemplo, na fundação do Egbe Omo Odudua, no final dos anos 1940, por Awolowo, um grande político nigeriano que defendeu a ideia de que todos os iorubás eram filhos de Odudua, desenvolvendo então o nacionalismo iorubá que levou à independência dos ingleses. Ser filho de Odudua tornou-se assim sinônimo de ser iorubá. E hoje em dia o Oni encarna esse sonho de união do povo iorubá, tanto na Nigéria quanto na diáspora. As Iabás, né? Reverenciar nossas mães rainhas, né? Então, é questão de empoderamento do candomblé, para mostrar a importância do ser feminino dentro do culto de matriz africana. Então, é um significado de educação, respeito, fertilidade, união, crescimento, amor próprio. São senhoras muito respeitadas por todos do candomblé. São santas que todas elas foram grandes guerreiras. Então, a importância dessas senhoras dentro do candomblé fala da questão de ser mulheres guerreiras. E o candomblé é feito de mulheres guerreiras. Então, todos nós temos que reverenciar as Iabás, seja criança, adulto, homens e mulheres. Porque todos nós nascemos das mulheres, somos gerados por mulheres, por Oxum, por Emanjá, por Obá, por Euá, por Nanã, que são símbolo de feminismo dentro do nosso culto de matriz africana, que seria o candomblé.
Edum ejire que mafun soki, que mafun soke, que mafun soki. Edum ejire que mafun soki, que mafun soke, que mafun soki. Ezingorio, ejire que mafun soki, beijero. Então, Ibeje é um orixá de extrema importância para nós do Candomblé, do culto dos orixás, porque a tradução mesmo da palavra Ibeje, ela vem de Ibi, nascer, né, parir, e Edi dois, né? Ele fala da dupla, daquele que nasce em dois, né? Então fala que é um orixá que ele é cultuado para que se livre da morte precoce, né? A morte antes do tempo. Então, o orixá que ele é o orixá da longevidade, né? Que traz alegria, prosperidade, progresso, que é um orixá que ele tá presente em muitos momentos da vida do ser humano, né? Fala que Ibeje é aquele que tem a ligação direta com Ebeorum, Curi, porque é orixá Ewe, assim como eles, né? Que é o orixá da alegria. Então, o culto a Ibeje, desse orixá, que todos nós devemos cultuar na casa do Candomblé, é para que a gente tenha longevidade, prosperidade, alegria. É um orixá que, geralmente os gêmeos, né? Esse orixá, eles têm uma mudança assim de comportamento que geralmente eles querem duas coisas ao mesmo tempo, ou como os gêmeos, né? O gêmeo, um quer uma coisa, eles brincam juntos, eles fazem muitas coisas juntos, eles se vestem iguais, mas muitas das vezes eles divergem, e geralmente o orixá faz isso. Ao mesmo tempo que quer ir, quer ficar, quer subir, quer descer, quer entrar, quer sair, eles fazem muita brincadeira, e a orixá é importante para que, como eu disse, ter longevidade, mas essa vida longa ter alegria também, ter felicidade, né? Oferecer frutas, doces, é um orixá que a gente faz diversos tipos de sacrifício e oferenda, e para manter a nossa vida doce, né? Assim como o Ibeje gosta não só de fruta, alguns animais, tem uma régua especial que o Ibeje gosta muito, que é aquele mandarim, muitas comidas, diversas comidas. Ibeje gosta de doce, tudo que criança gosta, né, que traz alegria, e a gente deve pedir que a fruta, ela tem um significado, ela calma bastante, mas ela fala da abundância, por conta da quantidade de semente, de líquido. Então a gente, nessas oferendas, pede a Ibeje que, assim como o doce traz alegria para a criança, ele traga alegria para a nossa vida, né? E a gente espera sempre o bom, que a gente passe nesse período, enquanto seres humanos e vivendo na Terra, a gente precisa que a gente tenha uma vida doce, harmônica, feliz, e Ibeje é o orixá que proporciona isso para nós, né? Então, é um orixá importante, não só mesmo para uma pessoa iniciada, que é muito difícil uma pessoa ser desse orixá, mas mesmo assim, aquele Ojubó ter isso na casa do Candomblé, esse orixá, cultuar esse orixá, é importante para que tenhamos sempre isso, né? A gente pedir a esse orixá que nos apoie numa vida doce e longa, como a vida do mel, como a vida da cana. Awabejire, awabejirá, agogo maru, awabejire, awabejire, awabejirá, agogo maru, awabejire, cório, ezincorio, ejirek bafunsoque, beijero, axé. Ai na
NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. NB chorou. Aí na cota de beijo me chorou. Beijero. Então, quando eu resolvi, né, fazer o projeto Odara para o edital de cultura do Estado, eu procurei, né, dentro das 4 atividades que eu tinha que fazer, eu procurei escolher, né, já que era ligado a matrizes africanas, eu escolhi e procurei fazer com datas que fossem importantes, que tivessem significado, né? Que as pessoas não só, né, vissem, não mostrar só o religioso, mas também a mensagem que poderia trazer, né, cada cerimônia. Então, eu, como sou iniciado para o Batalá, há 33 anos, eu escolhi o primeiro ponto, falar sobre uma cerimônia importante, que é as águas de Oxalá, a purificação, né, de tudo. Dentro desse tema, as águas de Oxalá, né, por eu ser de Oxalá e a casa ser, o orixá ser o dono ser Oxalá, além de mostrar, né, de falar da parte religiosa, da purificação, a gente nessa história, né, das águas, a gente tira 2 lições, né? A primeira lição é a questão da teimosia. A cerimônia ela começa depois de uma viagem mal sucedida devido à teimosia, né, de Oxalá. Então, isso nos alerta, né, de que, às vezes, a teimosia atrapalha. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não, com a nossa teimosia, com a insistência de achar que a gente sabe tudo, que não vai ser do nosso jeito, né? E que a gente possa causar coisas piores para a gente do que aquilo que já está planejado. A gente planeja de uma forma e, de repente, a gente cria que vai ser daquela forma, que nada vai acontecer, que a gente sabe tudo como é e não quer escutar o conselho do mais velho, não quer escutar o conselho de alguém, né, que possa nos ajudar, e acaba fazendo aquilo que a gente quer fazer porque a gente sabe, está decidido, e a teimosia acaba nos prejudicando. Isso é uma das lições que a gente pode tirar dessa cerimônia. O segundo ponto dessa cerimônia, né, das águas, que a gente pode também tirar de exemplo, é julgar as pessoas, né? Não julgar as pessoas pela sua vestimenta, não julgar as pessoas pelo visual dela, né? Pela aparência dela. A gente não deve julgar os outros, porque assim um inocente, né, que depois de ter tido uma viagem
conturbada, chega ao fim dessa viagem todo sujo, cansado, contra aquele cavalo e pensa fazer um bem de pegar o cavalo para entregar ao filho, e as pessoas chegam, os soldados não reconhecem ele e ele é preso inocentemente. Por quê? Porque não reconheceram ele como rei, porque ele estava sujo, estava cansado, esgotado da viagem, de tudo que passou naquela viagem, e as pessoas não procuraram observar ele. Viram ele daquele jeito sujo e com o cavalo do rei, então é um ladrão. E pegaram, e bateram, e levaram, e prenderam 7 anos. Então isso também nos traz essa lição de não julgar as pessoas pela sua aparência, fazer daquelas pessoas, né? A gente procura primeiro saber, né? Saber quem é, ver, atender e não desprezar ou julgar ela pelo jeito que ela se encontra naquele momento. Então, esse ponto das águas nos ensina isso. Então, eu não busquei só o espiritual, né, que é a purificação, todo o cerimonial que tem, de muita importância, né, mas também das lições, que no caso dessa cerimônia, as águas de Oxalá, a gente pode tirar essa teimosia e o julgamento pela aparência. E depois, juntamente com o Obatalá, né, da família, tem o Dudua, né, o nosso criador do mundo foi o Dudua. Então, eu, por ser também da família de Obatalá, eu busquei das águas falar sobre a vinda do Oni de Fé aqui ao Brasil. Por quê? Porque o Oni de Fé, ele está sentado no trono de Odudua. É uma tradição, né, de todos os descendentes de Odudua vieram sentando no trono, sempre quando falece e vai sentar outro, e hoje quem está lá é o nosso querido Oni de Fé, que está lá, sentado. Quis falar dele por essa ligação de Obatalá, Odudua, né? Está ainda nessa mesma família, né? Funfun, de Oxalá. Então, falar da vinda dele, a importância dele ter vindo aqui, a importância dele querer vir ao Brasil e ao Rio de Janeiro para ver o candomblé, né? Aqui, para conhecer os povos de matriz africana, as pessoas que cultuam os seus ancestrais aqui, mais cultuado aqui do que lá, né? Eu tive o prazer de participar e recepcioná-lo, né? Fazer parte da comissão que recepcionou ele quando ele veio ao Brasil e ao Rio de Janeiro, e nós o recebemos no Teatro João Caetano, fizemos um cerimonial para recebê-lo, e lá ele nos falou que estava muito satisfeito e que nós acreditássemos, né, que os orixás que estão lá na África, eles estão aqui também, que a gente não deixasse de acreditar nisso, porque eles estão aqui conosco também. E ele ficou muito impressionado com o modo, né, que a gente cultua o orixá aqui. Porque lá, né, não é religião, lá é um hábito, culto ao orixá é familiar, né? Então já está embutido dentro, né, do cotidiano deles. É muito natural. Não é uma religião, para nós é religião. Então ele ficou muito impressionado que a gente tem os quartinhos, né? Cada santo fica num quartinho, né? A gente teve esse trabalho de ter um quarto para cada orixá, né? A cultuar aqueles orixás, aquelas energias. E a gente se arruma todo, se veste para festejar e comemorar o orixá, né? Para receber
o orixá na sala, né, ali com a gente. Então, assim, muito gratificante a gente ter essa visita dele aqui, ter ele como ele é o representante de Odudua aqui na Terra hoje. Ele está sentado no trono de Leifé, onde nasceu, onde tudo começou, o berço, né, da humanidade, essa tradição iorubá. Então, é muito gratificante a gente ter essa visita aqui e ter essa fala dele, esse entendimento, esse carinho, pelo cuidado, pelo amor que a gente tem aos orixás aqui. E isso é muito importante, a gente ter isso, essa visita dele aqui, de ele fazer com que dizer sempre a fala dele que o Brasil e a África são co-irmãs, são irmãs que se dividiram. Então, é muito bom, muito gratificante isso. Eu pude participar disso tudo, então eu registrei com fotos e quis fazer essa exposição dessa coisa tão importante, da vinda dele, que representa Odudua, visitando nós aqui no Brasil. E então eu guardei esses registros, quis fazer essa exposição, por achar que era muito importante isso, esse registro ficar guardado, para que a gente tenha sempre lembrança de que nós fomos reconhecidos, né? O terceiro ponto, né, que foi as iabás, que eu escolhi, porque também as iabás dentro do culto do candomblé é muito importante o culto às iabás, né? E por que eu quis também falar sobre elas? Não só por a importância espiritual, mas também para mostrar que naquele tempo já havia um empoderamento feminino. As mulheres já eram muito organizadas, as mulheres elas iam para a briga, para a batalha. Elas não só eram as donas que cozinhavam e davam comida para o marido e cuidavam do marido. Não, elas iam, elas faziam, elas trabalhavam, elas guerreavam, elas davam a opinião delas, elas estavam ligadas a tudo. Então elas já tinham o empoderamento delas, entendeu? Ela não era dependente do homem. Elas tinham a individualidade delas. Então, por esse motivo, a gente aprende, vê, né? Eu quis mostrar também que já naquele tempo, os orixás já havia um empoderamento feminino. E também terminei com festa do Ibeje, por Ibeje ser uma energia de alegria, né? De trazer o bem-estar, né? Aquela coisa de criança nossa, né? De trazer aquela arte, né? Aquela gaiatice, né? Aquela coisa divertida, o bom humor. Então, por isso eu quis trazer festa de Ibeje, e é muito respeitado e muito tradicional na Bahia, em Salvador, o caruru das crianças. Então, por isso eu resolvi fazer essas 4 cerimônias, né, por se tratar disso. E teria várias outras importantes também, de tanta importância, mas eu gostei e escolhi essas por me trazer essas particularidades que eu vivencio muito, né? Mas com certeza na próxima oportunidade falarei sobre outras muito mais importantes também, a fogueira de Xangô, né? O Lubagé, também são cerimônias importantíssimas. Então, era isso que eu queria explicar. O meu projeto, o projeto Odara, ele foi escolhido não aleatoriamente, não, mas por esses motivos que eu passei aqui para todos vocês. Um grande beijo, aurê a todos.